Então veja, o que eu acho? A unidade agora é na luta. Então tem uma agenda avassaladora. Vem aí agora uma reforma tributária. Então, a proposta de reforma tributária pode ir num caminho ou no outro. Eu tenho uma proposta que cobra dos mais ricos e diminui os impostos da produção e do consumo popular. Essa proposta é perfeitamente praticável no Brasil e, Rodrigo, em linha com as melhores práticas internacionais. Por exemplo, eu proponho um tributo sobre os lucros e dividendos empresariais das grandes corporações. Só o Brasil e a pequena Estônia, que é um país do leste da Europa, não cobra esse imposto. Qual razão do Brasil não cobrar esse imposto? Portanto, se você cobrar esse imposto, a gente arrecada 70 bilhões de reais por ano, mais da metade do déficit. Eu proponho que o Brasil passe um pente fino em 386 bilhões com B de bola de reais que o Brasil dispensa de imposto dos grandes. Não estou propondo revogar, não. Vamos passar o pente fino e tirar 20%. Estava na minha proposta. Isso dá mais 80 bilhões, acabou o déficit. Em 12 meses, ou seja, no período de um ano, você acaba com o desequilíbrio das contas públicas, que justifica toda essa perversidade, por exemplo, a forma com que apressadamente, descuidadamente, de forma perversa e injusta se fez uma reforma previdenciária, por exemplo. Se fiscalizar efetivamente, porque as grandes empresas que o senhor está dizendo, muitas vezes só negam mesmo, essa é uma realidade. Como fazer, como garantir que isso acontecesse para esse céu de brigadeiro? Digamos? Haveria também uma mudança na administração tributária. No mundo inteiro, a sonegação de imposto não é crime econômico, é crime comum. Portanto, apenado com cadeia. E isso o Brasil precisa evoluir para fazer. Por quê? Porque o assalariado brasileiro não tem como escapar. Ele, na hora que vai receber o salário, o olerite já vem descontado na fonte. Se ele ganha R$2.050, já paga 15%. O trabalhador que está nos ouvindo, uma diarista, um servente de pedreiro, quando faz uma ligação do mesmo telefone pré-pago que ele tem, mais de 1/3 do valor da conta que ele pagou ou vai pagar, se for pós-pago, é imposto indireto. Quando você compra remédio, quando você compra feijão, ninguém consegue escapar disso. Por que nós vamos deixar os grandes escaparem disso? Mas eu não estou falando de sonegação, não. Não estou falando de sonegação, estou falando, e o brasileiro talvez se choque. O nosso país deixa de cobrar imposto devido legalmente por isenções feitas, às vezes de boa fé, para atrair uma indústria, enfim, não tem problema nenhum, não estou falando nada contra. O presidente Dilma mesmo fez muito isso. Fez muito, a Dilma botou 84 desses 386 bilhões por ano. Então o país dispensa imposto de grande e cobra imposto de pequeno e da classe média que está de língua de fora de pagar dobrado, porque paga imposto e não acredita na saúde pública, na educação pública, crescentemente tem medo e está onerando seu orçamento com plano de saúde, mensalidade escolar, segurança do condomínio, carro blindado quando pode, etc, etc. Portanto, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é só as isenções. As isenções, você tirar 20%, isso bota 80. 80 mais 70 dá 150, o déficit é 130, Rodrigo. Então veja, você tem em 12 meses a condição mexendo com 1% da população, que são os de cima. Agora aqui o problema é que esses 1% são os poderosos. Eles é que são os donos da grande mídia, não é? Dita nacional, eles é que financiam os políticos, eles, enfim. Portanto, não é trivial a tarefa. Tecnicamente eu sei como fazer. Mas a tarefa é política, é fazer o povo brasileiro adquirir consciência, parar de acreditar em mula sem cabeça, Papai Noel, enfim, e acreditar que há uma necessidade de a gente construir um projeto para o país.